Meu Deus, parece que a queima das fitas do Porto virou uma mistura de festival com um UFC muito emocional e um reality show da CMTV. Vamos a notícias sérias, opiniões indignadas e até um vídeo em busca de culpadas. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveito para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema parece mesmo um reality sem graça. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. E vamos começar com uma notícia pesada, porque às vezes no meio da festa, da bebedeira, das trendezinhas do Viva a Tua Vida e do Ninguém Manda em Mim, as pessoas esquecem-se que há perigos reais, muito reais. Jovem de 22 anos denuncia violação durante queima das fitas no Porto. A mulher disse ter sido violada por um homem de 25 anos no queimódromo de 7 para 8 de maio entre as 4h45 e as 5 da manhã. Segundo a fonte da polícia, a vítima teve de receber assistência hospitalar no Pedro Espano. É uma rapariga que acabou no hospital depois de uma noite académica, o que infelizmente não é incomum. Todos os anos temos histórias semelhantes e eu vou dizer uma coisa que talvez incomode muita gente. Nós normalizamos ambientes absolutamente perigosos, porque basta ir a uma queima das fitas hoje em dia para perceber o nível de caos que existe ali às 4, 5, 6 da manhã. São pessoas inconscientes no chão, miúdas completamente alcoolizadas, rodeadas por desconhecidos, temos gente a vomitar, drogas, malta a fazer sexo debaixo da capa, em tendas, carros, casas de banho químicas, zonas escuras, e depois toda a gente age como se isto fosse simplesmente a experiência universitária. Não, há coisas que são comportamentos de risco objetivos e temos de parar de romantizar andar alcoolizado e a ter relações com estranhos. Temos de voltar a conseguir dizer uma frase básica sem parecermos vilões. Tenham cuidado. Porque eu sinto que hoje existe quase medo de aconselhar prudência, como se isso fosse automaticamente retrógrado. Só que não é. Se estás inconsciente, vulnerável, sem amigos à volta, sem saber onde estás, rodeada de estranhos às 5 da manhã, estás numa situação perigosa. Ponto. E isto vale para os homens também. Quantos casos é que nós já não vimos de jovens roubados, agredidos, drogados ou encontrados em estados miseráveis depois destas festas? Agora, infelizmente, existem homens que procuram precisamente estes ambientes. Procuram mulheres vulneráveis, alcoolizadas e, para eles, preferencialmente desorientadas. E toda a gente sabe disso, mesmo que ninguém goste de dizer. E a outra coisa que me preocupa profundamente é a obscenidade completamente banalizada nestes ambientes. Hoje há quase uma pressão social para ultrapassar todos os limites. Se não bebes até cair, és uma seca. Se não entras naquela dinâmica hipersexualizada, parece que estás fora do grupo. E desculpem, mas eu sinceramente acho que a cultura universitária moderna perdeu completamente o equilíbrio. Uma coisa é divertir-te, isso eu apoio. Outra é destruir completamente a tua capacidade de discernimento. Como é óbvio, depois temos outro extremo que também já me começa a cansar profundamente. Porque uma coisa é condenar comentários nojentos. Até eu condeno. Outra é transformar absolutamente tudo numa tese sobre a masculinidade tóxica, manosphere, e o Estado é que falhou. A Crónica pega num caso gravíssimo, uma alegada violação, e de repente transforma aquilo numa narrativa onde praticamente todo o comportamento masculino passa a ser suspeito, ou como ela diz, tóxico. Piropos, insinuações, rapazes que exigem sexo como prova de amor, machismo cada vez mais assumido. Tudo vai para o mesmo saco, como se estivéssemos a viver no Afeganistão. Basicamente, parece-me que pegaram no caso desta moça, que não tem culpa de nada, misturaram uma crítica às falas da Cristina Ferreira de forma indireta e aproveitaram para reclamar da sociedade patriarcal. Eu não sei mesmo o que achar daquilo que acabei de ler, isto é nojento. E desculpem, mas isto é precisamente o tipo de discurso progressista que começa a perder as pessoas normais. É por isso que já não gostam de vocês. Porque a esmagadora maioria dos homens não são violadores. A esmagadora maioria dos homens não anda a consumir menosfera. E a esmagadora maioria dos jovens sabe perfeitamente distinguir um flerte de estupidez adolescente de crime sexual. Existem homens nojentos, óbvio. Mas também existe um vício moderno de transformar qualquer problema social numa teoria estrutural sobre masculinidade
tóxica e o estado opressora. Sinceramente, às vezes parece que há gente que procura desesperadamente problemas sistémicos em tudo, porque já não consegue aceitar que algumas pessoas são simplesmente criminosas. Elas são irresponsáveis, algumas são puramente más. Desculpa, não é assim que funciona, nem tudo é cultura da violação, nem tudo é culpa da manosfera. Às vezes há apenas comportamentos de risco, ambientes perigosos e, pasmem-se, criminosos. E confundir isso tudo só serve para tornar impossível ter conversas sérias. E este vídeo que viralizou recentemente sobre uma alegada agressão na queima das fitas é o exemplo perfeito disso. Não porque a etnia cigana seja automaticamente violenta, antes que comecem os comentários dos NPC do costume, mas porque mostra exatamente aquilo que acontece quando tu juntas álcool, multidões, ego, territorialismo, ciúmes absurdos e, claro, seguranças incompetentes. Vamos por partes porque há aqui muita coisa importante e outras que honestamente também precisam de ser comentadas com alguma maturidade. Fui agredida ontem na queima das fitas por pessoas da etnia cigana e eu estou a fazer este vídeo para ver se as consigo identificar e fazer queixa delas na polícia. Aconteceu no palco secundário por volta das 3 da manhã. Eu estava com uma amiga minha e nós estávamos a ver o Zé Semorra, o Zigarro, o Armando Teles e o Isaac. Lado direito do palco, mesmo à frente, logo nas grades, mas lado direito da parte onde não há muita gente, onde ficam as pessoas do backstage, assim. Mal chegámos, nós reparámos, passado tipo 5 minutinhos, que tinham umas meninas a olhar para nós, mesmo com cara séria, encostadas às grades. Nós estávamos sempre a gravar o concerto, não vimos muito, mas reparámos mesmo naquilo, porque pronto, estava mesmo à nossa frente, estavam a 1 metro de distância, as 3, a olhar para nós com cara de cu mesmo. Nós pensámos, bem, não era para nós, tudo bem, ignorar só, continuámos a ver o concerto, tudo bem. Entretanto, estou a ver o concerto e reparo que a minha amiga não está bem ao meu lado, está um bocadinho mais afastada. Olho para ela e ela está a falar com uma menina. A menina foi falar com ela para lhe dizer, para pararmos de olhar para o homem da amiga dela, porque era casado e elas eram da etnia cigana. A minha amiga disse, olha, eu sou lésbica e a minha amiga está comprometida, portanto, isso não tem cabimento nenhum, nós não estávamos a olhar para ninguém. A partir daí, a rapariga veio falar comigo. E eu disse-lhe exatamente a mesma coisa que a minha amiga disse, e ela vira-se para mim e diz, então tu és uma porca, porque se estás a namorar devias estar ao respeito e nem sequer estar aqui. E eu virei para ela e disse-lhe, olha, vai chatear o caralho. Até aqui, infelizmente, é um comportamento típico destas festas grandes. Quem já saiu à noite sabe perfeitamente que basta um olhar mal interpretado para começar confusão. Eu só não entendi se era o namorado da outra, ela também era porca por estar lá. Mas depois vem a parte realmente grave. A amiga é abordada porque alegadamente estaria a olhar para um homem, de uma delas. E atenção ao nível da situação. A amiga responde literalmente, eu sou lésbica e a minha amiga está comprometida. Ou seja, aparentemente ninguém estava interessado no homem. E claro, nós temos que falar do elefante na sala, ou no caso no vídeo. O problema aqui não é existem ciganos. O problema é existir uma cultura de agressividade, territorialismo e impulsividade que infelizmente aparece muitas vezes nestes contextos. E sim, às vezes em certos meios mais do que noutros. Mas, e agora entra a honestidade intelectual aqui, uma agressão continua a ser responsabilidade individual. Não é culpa dos ciganos, é culpa dos ciganos envolvidos, porque senão entramos no mesmo raciocínio absurdo que a esquerda usa quando um homem viola, que é dizer os homens são o problema. Não! Criminosos são o problema. Agora, isso também não significa fingir que não existem padrões culturais complicados em certos grupos. E a sociedade portuguesa precisa urgentemente de aprender a falar disto sem cair nem em racismo histérico, nem em negação total da realidade. O resto do vídeo merece ser comentado em privado, porque vamos ter que falar de minorias e agressões e eu não quero que me cancelem por dizer o óbvio. Então, se queres descobrir o que aconteceu mais com esta moça, inscreve-te aqui no clube de membros para teres acesso à versão estendida deste vídeo, ou ainda melhor, junta-te ao Viriatis. Lá vais ter acesso ao vídeo estendido e ainda há uma outra cacetada de conteúdo, com lives, artigos e até vídeos exclusivos que só estão disponíveis na nossa plataforma, tanto meus como de outros criadores. Eu espero sinceramente que a rapariga consiga identificar as agressoras e apresentar a queixa. Mas acima de tudo, eu espero que os jovens comecem a perceber que certas
suas noites não são tão inofensivas quanto parecem no Instagram. No fim do dia, há uma coisa que me preocupa muito mais do que festas académicas ou até estas agressões específicas. O problema é esta normalização completa do caos. Hoje parece que toda a gente acha normal andar inconsciente na rua, desaparecer durante horas e viver constantemente em contextos onde basta um olhar para começar um conflito. E depois ficamos chocados quando aparecem estas denúncias de violação ou de agressões, ou roubos sem fim, ou jovens hospitalizados. Mas sinceramente, o choque já devia ter vindo antes. Liberdade sem responsabilidade acaba sempre em desastre. E eu sei que hoje há quase medo de dizer isto porque parece que é tudo moralismo, mas não é moralismo dizer tenham cuidado, protejam-se, não se metam em situações perigosas, não normalizem ambientes completamente descontrolados. Isso chama-se sobrevivência básica. E outra coisa muito importante, não deixem a internet transformar-vos em pessoas histéricas ou tribais. Nem todos os homens são violadores, nem todos os ciganos são violentos, mas também não podemos continuar a fingir que certos comportamentos, certos ambientes e certas culturas de conflito não existem. Claramente existem. E enquanto toda a gente estiver mais preocupada em parecer politicamente correta do que em dizer a verdade, os problemas continuam exatamente iguais. Comenta aí, achas que a cultura universitária perdeu o controlo? Ou achas que isto sempre existiu e agora só se fala mais? E já sabes, subscreve, deixa aquele like maroto e partilha este vídeo. E segue-me nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.